O senador Marcos Duval causou expectativa aos seus seguidores na manhã dessa terça-feira, ao ter 3 tentativas de live derrubadas no seu canal do YouTube. Horas mais tarde, ele foi visto na sessão da Câmara do Senado, onde expôs as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao bloqueio de seu passaporte diplomático, infringindo várias leis relacionadas a crimes contra a humanidade. Diz que estava aqui agora no plenário. Bom, presidente, eu quero mostrar isso para o Brasil. Hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Duval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. Quem fez o recurso é o setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender é coisa de covarde. Venha aqui e pegue comigo, na minha mão. Está aqui. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo. Simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceu que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores. Estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Antes que eu termine de ler, também apresentar para vocês o seguinte: fiz uma denúncia ontem formal, denúncia de perseguição política ao senador Marcos Duval, violação de direitos humanos, com impacto direto à cidadã americana. Não vou dizer o nome, mas a minha filha é cidadã americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela não teve o green card e depois teve o passaporte. Ela, por ter nascido nos Estados Unidos, a lei americana dá ao direito de quem só nasce nos Estados Unidos até chegar à presidência da República dos Estados Unidos. Então o tratamento é totalmente diferente. E como ele suspendeu meu salário, suspendeu a indenização do gabinete, a censura e tudo mais, vocês acham que a minha filha não sofreu consequências e ainda não sofre consequências porque eu tenho que alimentá-la? Tem uma faculdade que ela estava fazendo. Então, ele simplesmente violou os direitos de uma cidadã americana. E eu fiz a denúncia para que ele também responda pelos mesmos crimes que foi apresentado por uma outra cidadã com dupla cidadania, americana e brasileira. A denúncia foi entregue diretamente para o assessor do secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, para que ele responda por crime de Global Magnitsky Human Rights, que é aquela morte financeira e o cancelamento do passaporte. Seção 7031 do Departamento de Estado, que impede a concessão de vistos a indivíduos responsáveis por perseguição política e violações de direitos humanos. Perseguição política, Alexandre de Moraes, é crime contra a humanidade. Saiba,
o senhor, não, você, que perseguição política é crime contra a humanidade. Não é só botar as pessoas no paradão e fuzilar, e nem botar na câmara de gás. Perseguição política é crime contra a humanidade. E o que vocês fizeram hoje, vocês todos, os ministros que aqui eu li, cometeram um crime contra a humanidade. A violação da Constituição, os tratados internacionais, o devido processo legal. Inicialmente, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes já representava um abuso de autoridade e perseguição política, crime contra a humanidade. Entre no Google, no GPT, onde vocês quiserem para ver. Perseguição política caracteriza-se como crime contra a humanidade. Não é violação dos direitos humanos, crime contra a humanidade. E aí vai, com a confirmação unânime do colegiado, agora, com a confirmação unânime pelo colegiado da Suprema Corte, a ilegalidade não apenas se mantém, mas se agrava, pois se transforma em um consenso institucionalizado dentro do judiciário, usando o judiciário como uma ferramenta política. Essa conivência de mais ministros com uma decisão arbitrária torna o caso ainda mais grave, pois mostra que não se trata de um ato isolado de um ministro, mas de um movimento sistemático dentro da Corte para restringir direitos fundamentais de um parlamentar opositor, comprometendo a separação dos poderes e o Estado Democrático de Direito. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eu peço que paute logo a petição apresentada por 42 senadores pedindo para a queda de todas as liminares, que o Pacheco se acovardou para pautar. Crimes e violações cometidos com bloqueio do passaporte diplomático, violação da Constituição Federal, artigo 53, artigo 5º, artigo 2º, fala da separação dos poderes, violação, o STF, ao compactuar com uma decisão monocrática ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente aqui no Legislativo. Tratados internacionais, convenções de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação. A restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas e internacionais. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais de quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia para um órgão internacional, para um americano que tem a permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, outra violação. Artigo 12, a liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente a qualquer país, inclusive do seu próprio. Eu fui PGR, eu pergunto, tem alguma denúncia contra mim? Porque eu não fui notificado até agora. Eu não estou tendo conhecimento de absolutamente nenhuma denúncia. Até sobre o dia 8 de janeiro, que disseram que eu poderia ter tido envolvimento, nem nos 30 e poucos nomes que saíram, não saíram o meu. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José, o artigo 22, direito de circular livremente. Toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem o direito de circular e por ele sair livremente. Violação, bloqueio de um passaporte diplomático sem processo legal válido, fere princípios essenciais da Convenção. Vocês estão ferindo, vocês são os golpistas aqui do Brasil. Gravidade
endosso do colegiado do STF é ilegalidade. Inicialmente, a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que não se trata mais apenas de um ato isolado de um único ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com uma violação grave dos direitos fundamentais e da separação dos poderes. O Congresso está de quatro, com a calça arriada. Ao agir dessa forma, vocês do STF estabeleceram um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos sem a necessidade de acusação formal, sem a participação do Ministério Público, da PGR e sem o respaldo legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, que é crime contra a humanidade, contra outros membros do Congresso. Então hoje sou eu, amanhã é você, Girão, amanhã é você, Cajuru, e os outros senadores, vocês que estão na mesa presidindo. Vai ser olho a olho, dente por dente, ou nós vamos cumprir o nosso juramento da Constituição? Essa decisão abre margem de futura perseguição política. Perseguição política hoje é caracterizado, busquem, se informem, crime contra a humanidade. E quem é condenado por crime contra a humanidade tem 70 países democráticos que podem condená-lo à revelia, à prisão perpétua. Porque é um crime contra a humanidade, não é um crime contra os bolsonaristas, não é um crime contra os de direita, não é um crime contra brasileiro, é contra a humanidade. Ou seja, qualquer país do mundo pode condená-lo. E aqui eu vou falar uma questão, só mais um pouquinho, senhor presidente, estou terminando, que fala numa questão perigosa, que o judiciário se torne, não, ele já se tornou um instrumento de retaliação contra opositores políticos. Alguma dúvida, Brasil? Alguma dúvida, senadores? Que o STF se tornou a arma dos militares? Prender um general para dizer, fica quieto no teu canto, que não tem golpe com militares mais. Nós estamos num golpe de Estado moderno. Somos nós. E abriu a boca, preso. Tem alguma dúvida? Brasil, vocês têm alguma dúvida que o STF está usando o judiciário como a sua arma? Aviso a você, ministro Alexandre de Moraes, e a todos vocês que subscreveram uma ilegalidade. Eu não tenho medo de vocês. Inclusive me impediu de estar aqui falando. Eu não vou abrir mão, porque eu vou seguir o que está na Constituição e não o que está sendo decidido por uma corte política e perseguindo a oposição. Vou denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Alto Comissariado da ONU, que coincidentemente quem vai presidir é o Marco Rubio, e todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. Tribunal Penal Internacional será denunciado pela ONU, Conselho de Direitos Humanos. A situação exige mobilização nacional e internacional para evitar esse tipo de violação. Sirva como precedente para outros abusos contra parlamentares, opositores políticos. A denúncia desse ato ilegal deve ser feita nas instâncias competentes, expondo o Brasil direitos humanos. Então, há alguma dúvida, e vem gente ainda do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Vocês estão usando o judiciário como uma arma, mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta e vou seguir na luta, porque eu sigo a lei e vocês, o ódio e a perseguição.
não vão me calar, a não ser que vocês me mandem pro túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquece, porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que não está sendo fácil para vocês, mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu, enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar, não. Tem já um requerimento para pautar que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só o Davi pautar e for lido. Acabou. Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Há um acordo mundial, Capitão Stevenson sabe disso, com família. A polícia não mexe com a família de bandido e bandido não mexe com a família de polícia. É um acordo internacional que não é botado em papel, mas na família ninguém mexe. E você, Alexandre de Moraes, você foi para cima da minha família tirando meus recursos, para que eu não pudesse prover para minha família. Só que eu não me corrompi, eu não entrei em esquema. E você já vai começar a pagar o preço dessa sua prepotência, desse seu ódio. E é claro que o mundo já viu as suas violações e crimes contra a Constituição. E eu peço aos senadores, vamos pedir ao Davi para que paute pelo menos a derrubada das decisões monocráticas. E assim a gente começa a mostrar que nós não estamos estagnados. Agora você mexer com a minha família, não vai ficar. Eu vou até o final. Você só vai me... Nem se eu posso até ser preso em qualquer momento. Mas isso é pouco para a minha história de trabalho de vida. Você só vai me calar quando me ver morto. Obrigado. Uma parte, por favor, senador Marcos Duval, se o presidente conceder. Eu sei que nós temos muitos outros colegas senadores inscritos, mas o desabafo do senador Marcos Duval, mais uma vez nessa tribuna, precisa ser ouvido por todo o Senado, não apenas senador Plínio, nós aqui, senador Cajuru, senador Magno Malta, senador astronauta Marcos Pontes, que faz aniversário hoje, nós que assinamos o seu requerimento e nós estamos sensíveis ao que está acontecendo. Eu queria dizer para o senhor que chegou a hora desse Senado se posicionar. Não pode ficar, se o impeachment vai ser engavetado, e parece que vai ser mesmo, nessa gestão do Davi Alcolumbre, pelo menos esse requerimento, que são das prerrogativas do Senado... Não é do Marcos Duval, não, é do Senado, porque o orçamento, senador Cajuru, senador Stifson, perdão, senador veneziano, o orçamento do Senado para o estado do Espírito Santo está bloqueado por uma decisão monocrática de um ministro. Você sabe o que é você não usar para pagar passagem aérea, não poder se deslocar para cumprir o seu trabalho? Na decisão está isso, senador Magno Malta, do seu estado. E eu pergunto, em qual processo que eu estou? Que denúncia que eu estou respondendo? Nada. E eu não estou nem falando dos 50 milhões que bloqueou da sua conta. E é uma conta impagável. É que eu não tenho, é bom dizer que ficou 50 milhões negativo. É, negativo.
não é nem falando sobre isso, para encerrar. Eu estou colocando aqui que por mais que alguém não concorde com as suas ideias, seja uma pessoa até adversário político. É democracia. É democracia e essa pessoa sabe que está errado o que estão fazendo com o senhor. Sim, não tenho dúvida. Então, conte com o nosso apoio, estamos desde o começo nessa trincheira e espero, mesmo sendo minoria que nós somos, que o presidente coloque em votação esse requerimento para que a gente possa colocar o nosso posicionamento. E eu tenho certeza que os 42 que assinaram vão ratificar isso. Basta o presidente Davi Alcolumbre, está na mão dele, colocar e nós vamos cobrar aqui com o senhor. Nós vamos cobrar a partir de hoje, na sessão, que o presidente da casa coloque para votar e fica a minha solidariedade mais uma vez ao senhor e sua família. Obrigado, presidente. Permita, desde o começo, a situação do senador Marcos do Val me canta e me envergonha. Eu sempre fui solidário, continuo sendo, e disse ao senhor que ser solidário não basta, porque isso aqui é maioria, isso aqui é parlamento. Assinei, e quantas vezes assinaria? Porque me canta, parece assim que o Marcos do Val não é senador, é um ET que caiu ali e veio aqui reclamar. É um cidadão que veio aqui reclamar. Se olha para ele como se não fosse um senador. Enquanto o ladrão estava no quintal dele, e o ladrão já está pulando o muro para o vizinho, estava tudo bem. Eu só quero dizer, senador Marcos, mas antes de concluir, perguntar, o seu salário foi bloqueado? Ainda está. E sabe o que eu faço? Deixo público para vocês. Antes de bloquear, eu corro e transfiro o dinheiro. Mas veio a ordem para bloquear. Ainda está valendo a ordem para bloquear. Todo mundo sabe neste país... E ainda com 50 milhões negativos. Todo mundo sabe que se nós vivêssemos num país realmente onde as entidades se respeitassem, não se pode bloquear salário, que é o provedor. E não só os senadores, a população em geral. Quando eu digo que me envergonha, é exatamente isso. Um senador da República ter seu gabinete invadido. Passaporte bloqueado. Que autoridade que tem o juiz, hoje juiz, porque ele nunca foi juiz, Alexandre de Moraes nunca foi juiz. E ainda vou denunciar a relação dele com o PCC. Era um advogado, vai chegar a hora que eu vou fazer era um advogado que foi guindado a juiz para ser julgador. Ele não foi para lá para extravasar seus traumas. E a inversão foi dada. 19 de março aqui de 2019, março de 2019, me permita, presidente, só concluir, eu falava com o presidente Rodrigo, as grandes tempestades só acontecem porque se ignoram os pequenos sinais. Eles estão vindo, e o maior deles, ainda pequeno, é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que se nós não colocarmos em pauta, a tempestade perfeita vai vir. 2023, e a tempestade veio. Então, eu não digo que seja tarde para se fazer algo, mas é preciso que se faça. Saiba que o senhor tem a minha solidariedade, o meu apoio, embora não signifique muito. Eu me sinto ofendido, eu me sinto invadido quando faz algo com o senador da República. E a sua situação me envergonha como senador e como cidadão. Obrigado pela palavra. E só para finalizar, eu estou começando a receber cartas de departamentos de polícia dos Estados Unidos consolidando e dando apoio. Ou seja, eu tenho que receber documentos internacionais de apoio e no Brasil, no Congresso, ninguém se mexe. Fora os 42 senadores do ano passado que tiveram a coragem. Mas o Pacheco foi covarde. Encerro com essa palavra. Pacheco, você foi um covarde. Espero que o presidente Davi não seja o mesmo. Obrigado, presidente. Para comunicação. Senhor presidente Stevenson, boa tarde. Senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê, nos ouve, não era o que eu havia preparado para esse pronunciamento nessa tarde, mas quero fazer referência ao posicionamento dessa casa com relação a um parlamentar.
Goste do senador Marcos Duval, não goste. Ele é do meu estado. Nós não temos relações políticas nenhuma. Não sou próximo dele. Ele não é próximo meu. Ele é senador da República. A Constituição, ele foi diplomado, foi votado, foi diplomado, foi empossado. E a Bíblia da sociedade, que é a Constituição, no artigo 53, confere a esses 81, depois ratificado pelo próprio senador Marcos Duval, quando disse que tinha 81 de 4, não são 81, Vossa Excelência ratificou dizendo que são 42 que estão lutando e trabalhando, e a sociedade realmente não consegue entender, senador Plínio, e arrasta todos para a vala comum, quando uma casa como essa, que se houvesse realmente Constituição no Brasil em vigor, e a separação dos poderes, o que mais poder tem é esse. E nós temos homens acovardados diante de um tirano que faz parte de um regime totalitário. A ditadura não é só dos da toga, que lá tem de primeira classe e segunda classe. Há de entender, por exemplo, a perseguição implacável a Jair Bolsonaro. Ele não será julgado. Ele será julgado por um regime. Há um regime totalitário no Brasil. Há um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. Que inclui a Suprema Corte, que devia se autorrespeitar. E essa casa tem que cobrar, porque foram aqui que eles foram aprovados. E muitos com o voto das excelências mudas. Essa casa tem sido chamada de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente. Se fosse um parlamentar de esquerda, de PSOL, do PT, o meu discurso seria o mesmo. A Constituição, o artigo 53, protege o homem que é votado, e a representatividade do voto do Estado é uma procuração para que o homem assuma a sua trincheira e fale em nome do cidadão que lhe deu um voto. É vergonhoso o que foi feito no mandato de Pacheco. Davi Alcolumbre, no seu discurso, falou 5 vezes em prerrogativas. 5 vezes. Quando ele desceu aqui e apertou minha mão ali, eu disse: você falou 5 vezes em prerrogativas. Resolva o problema de Marcos Duval. Mas não era para nem pedir. É o presidente de um poder. Mas o problema é que eles todos estão juntos. É um regime totalitário desse país. Senhor presidente, eu fico envergonhado. Envergonhado porque sou obrigado arrastado para a vala comum. É assim que as pessoas pensam e elas não estão erradas. Conversava com o senador Girão, a sociedade está estressada. Esperar o quê dessa casa? Esperar o quê? O presidente é o dono da pauta. Já podia ter votado esse requerimento dele. São 42 senadores e senadores que votaram nele para a presidência. Regime totalitário. Jair Bolsonaro será julgado por pessoas que têm problemas pessoais com ele e não se julgam impedidos. Não sei se o senador Cajuru me permite. Se eu começar a falar e Vossa Excelência fizer assim com o dedo para mim, eu paro. Não, porque não é porque Vossa Excelência me telefonou. Quando o Flávio Dino veio a essa casa, o nobre senador Cajuru me telefonou. Era mais ou menos meia-noite. E o Cajuru me pediu, dizendo: Magno, eles estão muito preocupados que você toque no assunto da morte do filho do Dino. Eu aí onde Vossa Excelência está, levantei esse microfone e denunciei o procurador de aulas, que foi omisso na questão da morte do filho de Flávio Dino. Quem tomou as dores fui eu. Sabe por que eu tomei as dores? Porque eu tenho um sentimento. Eu tenho um coração. Era só uma criança de 12 anos. Sentimento que o pai dessa criança não tem.
quando chama inocentes ou pessoas que quebraram uma vidraça, baderneiros, e ele chama de terrorista. Ele que se proclama aluno e discípulo de Lênin. O que fez Lênin? O que fez Lênin? Todo aquele choro daquele dia que eu o conheci, e ao ouvir a história da irresponsabilidade de um médico, e o procurador do Distrito Federal não reagia em favor de uma criança, e de uma mãe e de um pai, eu tomei as dores. Me permita, Vossa Excelência, eu ter falado isso, porque há um momento em que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu, quando vejo esse homem com a caneta na mão, um comunista tirano, um homem perverso, e que devia agradecer todos os senadores aqui que o defenderam, que tomaram as dores dele, que o conduziram na sabatina dele, que votaram aqui, é um homem que quer humanização de bandido, de crimes, pois eles não se julgam impedidos. Quando o golpe começou na mesma data em que Flávio Dino fez uma fala para a imprensa, falando mal do TSE e das urnas. O senhor Lupe e Jair Bolsonaro não podiam falar. E Jair Bolsonaro leu numa live em dia 28, acho que de agosto, um inquérito que não estava sob segredo de justiça, pedido por Rosa Weber. Então, o golpe começou com Rosa Weber. Ela pediu à Polícia Federal para fazer uma investigação nas urnas, porque o PSDB de Aécio foi quem denunciou que houve lesões na eleição. O inquérito foi feito pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro só leu na live. E no outro dia, Alexandre de Moraes, o imperador, o cara, o inoxidável, Calígula, colocou sob segredo de justiça e criminalizou Bolsonaro. E aí? Vamos pedir o impeachment de Gunê? Eu assino. Esse cara que veio aqui do mesmo jeito, escreve uma peça de ficção. Não pode ser, porque quem escreve peça de ficção é Steven Spielberg, e ele não tem essa capacidade. Está jogando uma história toda de vida, que quem foi aluno dele fala bem, chama ele de bom professor, de bom instrutor. Uma história, Gunê, em troca de ser reconduzido. Uma história de vida para ser reconduzido, pedindo a condenação de Jair Bolsonaro, que está elegível. Como dizer Marcos Duval, onde é o inquérito que eu estou? Onde fui condenado? Quem condenou Jair Bolsonaro? Aqui nessa casa, nesse mesmo microfone onde está o senador Cajuru. Eu estava falando e Lewandowski aqui cortou a minha palavra. Porque Randolph, aí no lugar onde está o senador Plínio, fez uma questão de ordem, porque eles queriam colocar Dilma elegível depois de impeachmentada. Uma questão de ordem que tinha mais de 15 páginas. Ele acabou de ler, Randolph, ele aceitou, após a leitura, sem dizer preciso de um tempo para examinar. Uma questão de ordem de 15 páginas. Porque estava tudo combinado, senador Cajuru. Eles caminhavam para esse momento de possuir aquilo que eles sonhavam, a ditadura do proletariado. O Brasil nunca teve ditadura. O Brasil teve uma intervenção militar pedida pelas famílias e pelo povo contra o comunismo. Agora, essa ditadura do proletariado, nós estamos debaixo de um regime perverso. E quem votou nessa reforma tributária, essa reforma tributária é um compêndio ideológico. Sabe do preço do café? Sabe do preço de pé de frango? Sabe do preço do feijão, do arroz nesse país desgraçadamente arrasado economicamente por causa desta casa e da outra casa. Alexandre de Moraes prendeu Daniel Silveira. Quero relembrar que ele violou o artigo 53, mas foram os pares de Daniel, os deputados que votaram dizendo: bença Alexandre, bença papai Alexandre, nós vamos retificar a sua violação, e prenderam Daniel Silveira. Agora nós vamos ficar aqui, nós não, tire nosso nome desses 42, desse balaio, que nós não fazemos parte. Nós não podemos nos curvar
eles querem esticar. Eu estou entrando com 3 PEC no final da tarde. E uma delas trata exatamente dessa violação a direitos de senadores, de congressistas e as suas imunidades. Essas buscas predatórias, busca e apreensão, vai ter que passar por essa casa. Eu estou protocolando hoje à tarde violação desses direitos constitucionais. Eu preciso da assinatura de vossas excelências para que a gente possa dar um freio nesse indivíduo sem freio. Na verdade, são indivíduos. Ele só é o CEO daquele consórcio ali que hoje espizinha o país. Eu vim... Obrigado, senador Marcos. Senador, depois eu gostaria de falar ao final. Sim. Complementando sua fala. Aproveitar esse minuto aqui, acho que vou deixar Vossa Excelência falar, que na verdade eu vou ratificar sobre um pedófilo, um médico, Fernando Cunha Lima, e relembrar as acusações desse pediatra pedófilo, onde ocorreu, preso depois de 4 meses fugindo, bebendo em bons hotéis. Eu vim falar sobre isso, sobre esse crime que eu denuncio ao longo da minha vida, a defesa das crianças, um médico pediatra, abusador, violentador, e que ele não desonra esse sobrenome Cunha Lima, ele é da Paraíba, porque o Cássio Cunha Lima, que foi meu companheiro aqui, e o pai dele, que também foi um grande senador e governador, infelizmente, esse câncer aqui, esse câncer chamado Fernando, não vou falar o sobrenome, porque os outros que eu conheço com esse sobrenome da Paraíba têm dignidade, os Cunha Lima. Mas aqui está a cara desse perverso. E eu protocolei nessa casa para que no próximo pleito eleitoral, senador Bittar, nós aproveitemos a votação, senador Cajuru, para plebiscitar a sociedade, para que nós possamos tornar prisão perpétua para abusadores de criança nesse país, no próximo pleito de 2006, senador Estício. Agradeço, não me preparei para fazer esse pronunciamento, não me preparei para falar desse assunto, mas essa violência moral, esse assédio moral, esse assédio psicológico ao senador Marcos Duval, já foi longe demais. É preciso que haja o quê? Uma comitiva de senadores para entrar, invadir a reunião de líderes e dizer ao senador Davi, e que fez um discurso tão bonito sobre prerrogativas, que chegou a hora de ele virar a chave, e o Brasil certamente vai dar a ele uma chance com essa responsabilidade. E digo que a minha responsabilidade eu faria se fosse com qualquer um. Não aceito qualquer violação contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, contra Vossa Excelência, nem fora do mandato. E as minhas PECs tratam também dessa questão depois do mandato, porque com essa ditadura que aí está, ai daquele que sair do mandato, ai daquele que ficar sem o mandato. Não existe primeira instância, não existe juiz original, não existe. Tudo é o estômago do elefante, tudo é a sandice criada pelo Toffoli, o inquérito das fake news, que vai fazer 6 anos, dia 16, faz 6 anos desse estômago do elefante. Não é nada para comemorar, é para ter vergonha mesmo. Pela palavra, eu queria complementar a fala do senador Magno Malta, que é uma pessoa muito conhecida no nosso estado, muito respeitada, e dizer, você acabou de dar, ao dizer que a nossa relação não é próxima, você acabou de dar uma aula de democracia. A esquerda precisa aprender o que é isso. Não precisa compactuar, não precisa conviver, ser amigo de frequentar, para poder achar que a pauta que ele está defendendo, não é minha porque eu não tenho relacionamento com ele. Eu agradeço pela aula democrática e de democracia que você mandou para o Brasil inteiro. E agradeço a tua coragem em minha defesa diante dessa relação normal, profissional que nós temos. E aqui fica um agradecimento especial e feliz por isso.
Bom, eu quero aqui, bem rápido, ser justo com os 41 senadores que foram corajosos, que ano passado, no auge da perseguição, tiveram a coragem de colocar seus nomes aqui, e hoje eu espero que eles possam validar o pedido de derrubada das liminares. Alessandro Vieira, Eduardo Girão, astronauta Marcos Pontes, todos são senadores, tá? Beto Martins, Carlos Portinho, Eduardo Gomes, Flávio Bolsonaro, Isalci Lucas, Jaime Bagotel, Jorge Seife, Marcos Rogério, Rosana Martinelli, Wilder Moraes, Magno Malta, eu, Oriovisto Guimarães, Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Zequinha Marins, Piridinho Amin, Luiz Carlos Heinz, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Dr. Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Lucas Barreto, Vanderlan Cardoso, Serjão Petecão, Nelsinho Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias de Jesus, Alan Risque, Márcio Bittar, Sérgio Moro e Jaime Campos. E dizer que não foi uma iniciativa minha, foi exatamente a iniciativa desses 42 corajosos senadores. Obrigado, presidente. Encerro, senhor presidente, dizendo que a denúncia do Gunê contra Jair Bolsonaro é o encontro do nada com coisa nenhuma. Para que fosse colocado extra pauta, esse requerimento, desde que foi apresentado à mesa, no dia 13/9/2023, pedindo para que fossem derrubadas as liminares do STF, porque hoje o STF, por unanimidade na primeira turma, aprovou a relatoria do Alexandre de Moraes para manter meu passaporte diplomático retido. E aqui eu coloco a gravidade da situação, porque disse o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, um recurso do Senado Federal, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a apreensão do seu passaporte. Eu pergunto ao presidente, qual inquérito eu fui incluído? Qual a PGR apresentou denúncia contra o senador Marcos Duval? Eu estou respondendo algum processo? Que eu saiba, não. Bom, a primeira turma do STF, composta pelo ministro Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanini, Carmen Lúcia, acompanhou Moraes a manter, por unanimidade, o bloqueio do passaporte do senador. Aí vem violações. Violação, aí não vou nem citar a questão da Constituição, porque isso é notório. E aí vou... Violação do artigo 2, separação dos poderes, violação ao STF, ao compactuar com uma decisão monocrática ilegítima, assume uma postura de abuso institucional, interferindo diretamente no legislativo, Tratados internacionais, Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. O Brasil, como signatário, deve garantir a liberdade de locomoção de representantes diplomáticos e parlamentares em missões oficiais. Violação. A restrição arbitrária do passaporte afeta diretamente a capacidade do senador de exercer suas funções legislativas internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ONU. Artigo 12. Liberdade de locomoção. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do seu próprio. Violação. A decisão do STF configura uma restrição ilegal, desproporcional da liberdade de locomoção. Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José. Artigo 22, direito de circular livremente. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem o direito de circular por ele e de sair livremente. Violação e bloqueio do passaporte diplomático sem processo legal válido fere princípios essenciais da Convenção. Gravidade do endosso do colegiado do STF. Inicialmente, a decisão monocrática já é um escândalo jurídico e diplomático. No entanto, agora a situação torna-se ainda mais alarmante, pois a primeira turma do STF confirmou a decisão de forma unânime. Isso indica que se trata de mais um ato isolado de um ministro, mas sim de um comprometimento coletivo da Suprema Corte com a violação grave dos direitos fundamentais das separações dos poderes.
Ao agir dessa forma, o STF estabelece um precedente perigoso. Qualquer parlamentar pode ter seus direitos restringidos, sem a necessidade de acusação formal, sem participação do Ministério Público e sem o respaldo do Legislativo. Essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, caso outros membros do Congresso permitam que o Judiciário se torne instrumento de retaliação contra opositores políticos. E aqui vem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o ato de comissionado, e aí eu digo o seguinte: o que é crime contra a humanidade? Crime contra a humanidade. Decisão de Alexandre de Moraes se enquadram: censura e bloqueio de redes sociais, viola direitos humanos. Pode ser, aí eu pergunto, pode ser crime contra a humanidade? Sim. Usando de forma sistemática contra um grupo político. Prisão arbitrária aos opositores. Pode ser considerado crime contra a humanidade? Sim. Se for repressão generalizada. Bloqueio de contas bancárias de opositores. Pode ser considerado crime contra a humanidade? Sim, se usado com perseguição sistemática contra opositores. Apreensão de passaporte sem justificativa legal. Pode ser crime contra a humanidade? Sim, usado para perseguir um grupo específico. O uso do judiciário para perseguir adversários. Pode ser considerado crime contra a humanidade? Sim, o sistema judiciário foi instrumentalizado para perseguição política. Crime contra a humanidade é muito mais grave do que direitos, violação de direitos humanos. Crime contra a humanidade não é um crime contra... Senador Marcos Duval, por gentileza, para concluir. Crime contra, não é o crime contra a humanidade, não é o crime contra bolsonaristas, os patriotas, os de direita, os que estão sendo perseguidos. Claramente, é notório, Brasil, que a perseguição é um grupo da direita. E aqui, presidente, eu coloco que, como crime contra a humanidade, não é um crime contra esse grupo político, não é um crime contra o brasileiro, é um crime contra a humanidade, é o mundo. E ele vai começar a responder em países por crime contra a humanidade, podendo pegar prisão perpétua. Então eu peço para que o presidente, para que não chegue a esse ponto, e essa petição não foi nem iniciada por mim, mas foi apresentada, agora que eu estou vendo a data, no mês 9 de 2023, e nem foi colocado para ser lido, para ser, então, derrubado as liminares e botando o Congresso Nacional na decisão. Por gentileza, senador Marcos Duval. Na decisão dessa queda das liminares, desse avanço e dessa intromissão ao Senado Federal. Então eu peço para que Vossa Excelência possa botar em extra pauta, já que tem 42 assinaturas, 42 senadores já assinaram o requerimento apoiando o pedido da queda das liminares. Eu peço que possa ser colocado em pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador líder Eduardo Girão. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, manifestar, já fiz até mais cedo, a solidariedade ao senador Marcos Duval e, como líder do Partido Novo aqui na casa, também fazer esse apelo a Vossa Excelência para que vote esse requerimento, né, que já tem a maioria da casa, eu acho que até de forma simbólica pode ser votado, para que ele volte a ter as prerrogativas dele plenas, como senador eleito pelo povo do Estado do Espírito Santo. Então, é inadmissível que uma parte da renda de gabinete, verba de gabinete, que o passaporte dele, coisa que acontecia só no nazismo, né, esteja retirado, onde ele não pode participar de atividades do Senado, inclusive internacionais, representando o Brasil, né, que ele tenha um salário bloqueado, uma série de aberrações que a gente está vendo. Senhor presidente, Marcos Duval. Só para saber qual a posição do meu pedido de requerimento, se é possível ser pautado ainda hoje, que o requerimento garante o artigo 53 da Constituição. Senador Marcos Duval, eu consultei a secretaria da mesa, a advocacia do Senado, e eles compreendem que não tem pertinência jurídica
o requerimento apresentado por Vossa Excelência com a assinatura dos senadores, cobrando que o plenário deliberasse o requerimento. Como eu estou ouvindo a advocacia do Senado, a consultoria do Senado sobre esse requerimento, eu não tenho como me manifestar em relação a uma resposta concreta a Vossa Excelência, mas eu estou cobrando da advocacia, da consultoria do Senado, da Secretaria-Geral da Mesa, que encaminhe uma resposta sobre o requerimento de Vossa Excelência para que eu possa lhe dar uma resposta confiável em relação à propositura feita por Vossa Excelência. Agradeço pela resposta, mas só para confirmar, esse requerimento não foi feito por mim e é para garantir o artigo 53 da Constituição. Então não é nada pessoal, é o artigo que nos dá as nossas prerrogativas. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos. Quando Alcolumbre terá uma resposta concreta? Será que ele está mesmo interessado em defender os políticos de perseguições políticas? A Advocacia Geral da União estará interessada em discutir os assuntos que infringem regras da Constituição? Se no ambiente político está assim, como estarão os cidadãos brasileiros em relação à justiça? O que você acha que vai acontecer agora? Deixe a sua opinião nos comentários. Gratidão por ficar até aqui. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!